Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Vitor, dois estudos, um feito pela Tendência Consultorias e outro pela MB Associados, apontaram aumento da pobreza e da miséria no Brasil. A pesquisa da Tendências mostra que mais da metade da população está nas classes D e E hoje, que são as classes ali que têm no máximo R$ 2.900 de renda domiciliar. E o estudo da MB Associados mostrou ainda que a percepção da miséria cresceu em quase todas as capitais contempladas na pesquisa. Bom, nós temos vários outros dados, inclusive que nós temos discutido aqui no espaço do DIEESE, mostrando, evidenciando o aumento da pobreza e da miséria do Brasil, mas esses dois, mais uma vez, trazem dados e trazem, inclusive, dados de não só os reais, como também aqueles de percepção das pessoas em relação à piora da situação nos últimos anos, Vitor. Com certeza, Glauco. A questão da percepção, acho que qualquer pessoa que anda pelas ruas, pelo centro das cidades, principalmente, tem, né, essa percepção de aumento da miséria, né, aumento das pessoas em situação de rua. Então, isso está... todo mundo vê, né? Assim, a gente percebe isso com muita facilidade, né? E os dados da pesquisa da consultoria Tendências, né, que são baseados na pesquisa nacional de amostra por domicílio do IBGE, a PNAD, mostram também esse empobrecimento da população brasileira, né? Então a gente vê mais da metade, né, 50,7% dos domicílios brasileiros nas classes D e E, né, que são aquelas com renda domiciliar abaixo de R$ 2.900 por mês, né? E aí renda domiciliar, esse critério de corte, ele independe do número de pessoas que morem no domicílio. Então a gente sabe que as famílias mais numerosas, né, os domicílios com maior número de pessoas, eles estão ali próximos da extrema pobreza, né, considerando esse recorte de renda, né. É um dado que, se a gente for ver, ele está abaixo, né, do verificado ali em 2012, né, então há 10 anos atrás, né, e ele é resultado, Glauco, porque se a gente for olhar a série histórica, né, esse levantamento ele começa ali em 99, a gente observa que o melhor resultado foi observado em 2014, né, então foi quando houve o menor percentual de famílias nas classes D e E, né? Então, pobreza, extrema pobreza. E aí, o que ocorre a partir de 2014? Né? A gente tem todo aquele processo de questionamento aquela instabilidade política, né? Que depois vem com o questionamento do resultado eleitoral e toda aquela espécie de sabotagem que o Congresso Nacional fez ao governo, né, daquele período, que resulta no golpe e depois de uma série das chamadas reformas, né, que vem aumentando aí o empobrecimento da população, né? Então, a gente vê que tem uma relação ali direta com a instabilidade política, o que mostra, Glauco, que a democracia, né, as instituições democráticas, né, a estabilidade dessas instituições, elas são um ativo
da população brasileira, né, dos trabalhadores e, sobretudo, dos menos favorecidos, né, das camadas com renda mais baixa. E quando isso é colocado em xeque, os mais pobres são os que primeiro são prejudicados, né, os primeiros a serem afetados, né. Então isso, a gente observa essa relação aí quando olha os dados dessa pesquisa nesse período, né, da história mais recente. E inclusive, Vitor, é bom lembrar isso, né? Houve, primeiro, o não reconhecimento do resultado eleitoral por Aécio Neves em 2014, a eleição de Eduardo Cunha, depois a derrubada da presidenta Dilma, com a implementação de diversas medidas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que prometiam uma melhora na geração de emprego e renda, o que não aconteceu. E, além de todas essas perdas, a pesquisa da Tendências também mostra que o prognóstico de curto prazo é negativo, porque considerando algumas condições, como o reajuste do salário mínimo só pela inflação, lembrando também que a política de valorização do salário mínimo foi abandonada no governo Temer e terminou oficialmente no governo de Jair Bolsonaro. Mantida essa condição, né, as classes mais altas da população, que são apenas 2,8% do país, elas vão ser favorecidas primeiro por uma eventual retomada econômica, enquanto a mobilidade de renda de 50,7% da população das classes D e E deve ser reduzida nos próximos anos e, otimisticamente, aí só pode voltar ao patamar de 2014 em 2028. Então, é uma crise social e econômica que prejudica fundamentalmente os mais pobres, mas o mais grave, Vitor, é essa pouca possibilidade de um retorno a uma condição melhor como aquela que havia em 2014. O prognóstico, né, feito pela consultoria Tendências, ele é bem ruim, né? A gente teria a retomada daqueles patamares apenas em 2028, né? E aí, Glauco, você tocou em dois pontos que eu gostaria de destacar, né? O primeiro é a reforma trabalhista, né? A chamada reforma trabalhista, que prometia gerar mais de 6 milhões de empregos e não entregou nada disso, né? O que a gente observou só depois da reforma foi um processo de agravamento da precarização do mercado de trabalho, né? Então, as ocupações que foram geradas, sua grande maioria são ocupações informais, né? Sem direitos, sem proteção social, sem proteção trabalhista, e isso resulta numa queda do rendimento do trabalho, né, numa queda do rendimento médio. A gente tem observado, principalmente nesse período mais recente, com a alta da inflação. E o outro ponto é o fim da política de valorização real do salário mínimo, né, que também foi interrompida e tinha sido fundamental ali para que a gente houvesse a redução, né, dessas classes D e E, né, com aumento da chamada classe C, a classe B, então com uma ascensão ali, um ganho de renda, né, para o conjunto da população, e isso impacta diretamente, Glauco, porque quando a gente olha da onde vem a renda, né, dessas classes D e E, a gente observa ali que a maior parte vem do trabalho, né? Então é a renda oriunda do trabalho. Depois tem a renda oriunda da Previdência Social e depois a renda oriunda dos programas de assistência, né, do benefício de prestação continuada, o BPC, e os programas de transferência de renda, né, como o Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil, né. Quando a gente olha a classe C, a gente observa que mais de 90% da renda vem do trabalho, né. Por outro lado, quando a gente vai olhar a classe A,
né, que são os mais ricos, os que estão no topo da pirâmide, a gente tem que só 25% da renda vem do trabalho e os outros, cerca de 75%, vem de remuneração do capital, né? Então, como de juros, de dividendos, né, que inclusive não são sequer tributados. Então, quando a gente tem uma queda da remuneração do trabalho, a gente tem um empobrecimento, né, das maiores parcelas aí da população, numa conjuntura que a economia está estagnada, então a gente não tem crescimento do PIB per capita, a gente observa um agravamento, né, um aumento das desigualdades sociais e da concentração de renda, né, com o aumento aí que está visível e perceptível para todos da miséria, da extrema pobreza. E é interessante quando você cita esses dados de estratificação de renda, Vitor, porque tem outros aqui também que merecem uma atenção, que diz respeito a quantos itens essenciais acabaram pesando no bolso das famílias. E aí dá para ver bem o impacto da desigualdade. Enquanto os mais ricos utilizavam 48,6% dos ganhos para esses itens essenciais, a classe média alta utilizava 61,5%, a classe média baixa 71,2% e os mais pobres 78,6%. Inclusive, vendo isso, chama a atenção também uma outra questão interessante, Vitor, que assim, a classe média baixa é 71,2%, mais pobre 78%, existe uma diferença de aí 7%, pouco mais de 7%, enquanto a diferença para os mais ricos é bastante evidente, é 23% no padrão de consumo desses itens essenciais. No entanto, muitas vezes a gente vê parte dessa classe média baixa se identificando com valores, na verdade, que são dos mais ricos, inclusive chegando a defender o direito de ganhar dinheiro, o direito do bilionário ser bilionário, por exemplo, né? E não vê a mesma solidariedade com os mais pobres, sendo que o que a gente tem no cenário brasileiro hoje é uma disputa pelos recursos públicos que estão sendo direcionados justamente para esses mais ricos, que, como mostrou a pesquisa, vão ser aqueles que vão se recuperar mais rápido, né? Alguns nem sofreram impacto, na verdade, ganharam dinheiro dos efeitos da pandemia. Então é necessário, Vitor, que principalmente nesse momento que a gente vai entrar daqui a pouco numa campanha eleitoral, que isso seja discutido, quer dizer, os recursos precisam voltar de novo para políticas redistributivas de renda, para políticas como a valorização do salário mínimo, para diminuir essa desigualdade que tanto mal historicamente fez para o Brasil? Com certeza, Glauco. Acho que a gente precisa discutir nesse processo eleitoral. Primeiro como que se gasta o dinheiro público, né? Quem que se beneficia desse gasto? Então, se ele vai beneficiar os mais pobres, né, através de programas de transferência de renda, de política de valorização do salário mínimo, da remuneração do trabalho em geral, de políticas de saúde pública, educação pública, né, todo serviços públicos que são prestados à população, né, ou se ele vai continuar beneficiando apenas os rentistas, né, os detentores de títulos da dívida pública da União, né. Então, esse é um ponto que a gente precisa atentar, como vai ser gasto os recursos. E o outro é como os recursos vão ser arrecadados, né. Então, como que vai ser a tributação? Quem que vai pagar as contribuições, os impostos, né? Os tributos, né? E de que forma que eles vão ser pagos, né? Vão ser de forma regressiva, como é hoje, em que os pobres pagam mais proporcionalmente à própria renda do que os ricos, ou a gente vai fazer uma tributação progressiva, né, cobrando mais de quem pode pagar mais, né, para poder, inclusive, isentar de pagamento quem não tem condições de fazê-lo, né, de pagar. Então, essas duas questões precisam ser bem tratadas durante o processo eleitoral, né, porque hoje o que a gente está vendo é uma alta da inflação provocada principalmente
pela alta do preço dos combustíveis, né, que acaba beneficiando os acionistas da Petrobras, por um lado, e aí, para controlar essa inflação, o governo aumenta a taxa de juros, o que acaba beneficiando também os rentistas, né? Então, você tem duas medidas que acabam beneficiando apenas esse segmento aí minoritário da população, que são os acionistas da Petrobras ou os detentores de títulos da dívida pública, né? Então, você contribui ainda mais para a concentração de renda no país, né, que, é bem lembrar, já é um dos mais desiguais do mundo. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco, até a próxima. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.